Muito boa tarde, o meu nome é Gonçalo Cardoso e sejam bem-vindos a mais um Museus e Companhia. Hoje acordei com esta voz, acordei assim, peço desculpa aos ouvintes, mas se calhar até tenho a voz agora mais radiofónica. Bem-vindos então ao Museus e Companhia, como sabem, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Trataremos hoje do único museu em Portugal especificamente vocacionado para o estudo da arte, artesanato e da indústria vidreira. Falamos, claro, do Museu do Vidro da Marinha Grande, um museu que reúne coleções que testemunham a atividade industrial, artesanal e artística vidreira portuguesa desde meados do século XVII e XVIII até à atualidade. Na próxima hora, estaremos à conversa com Tânia Rosa, sua coordenadora, para nos falar de toda a história, atividades que este museu promove com muita frequência. Mensalmente, convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. Já sabe, num sábado do mês, a partir das 18 e depois, na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13 horas. Até já! Olá, boa tarde, Tânia Rosa. Bem-vinda ao Harém. E como é que está a Marinha Grande? Continua grande? Olá, Gonçalo, boa tarde. Obrigada pelo convite. Sim, a Marinha Grande continua grande, sim. Mas também há a Marinha Pequena. Também há a É a Marinha Pequena, sim. Pronto, as duas marinhas, uma há de ser sempre grande e outra há de ser sempre Sim, pequena. exatamente. Olha, bem-vinda aqui ao Harém, à ABC Portugal. E, portanto, não foi uma viagem muito grande. Do Marinha Grande aqui não é Não, muito. pouco mais de meia hora, foi rápido. Muito sim. bem. Então, Pela sempre serra a apreciar a a paisagem. paisagem, sim, porque lá é muito mais plano, não é? Muito mais mais, plano. E muito vindo mais. aqui mais para o interior começamos a ver as montanhas, mas também os pinhais, não é? O verde Sim, é semelhante, sim, não é? o verde é semelhante, sim. Do Pinheiro. Falta só o mar. Falta só o mar, pronto. Não podemos ter tudo, mas temos a serra, temos... Tem a serra que também é maravilhosa. É verdade, é verdade. Então, Tânia, antes de falarmos propriamente do museu, como é habitual, gostamos de conhecer um pouco do percurso pessoal e profissional dos nossos convidados. Fala-nos um pouco de ti. Tu és nascida e criada na Marinha Grande? Sim, portanto, nasci na Marinha Grande, sempre vivi na Marinha Grande. Sempre fiz ali o meu percurso escolar e também o meu percurso profissional, sim. E portanto, até o 12º ano, estiveste sempre Sim. na Marinha Grande, e depois quando chegaste ao ensino, à altura de concorrer ao ensino superior, como é que foi esse período de muita indecisão? Já tinhas uma noção do que querias Sim, seguir? eu quando segui para o secundário, segui para Humanidades, porque a minha ideia era seguir Direito. Então ficou um pouco torto. Foi para o torto. Sim, quando tive as minhas aulas de latim com o professor da época, mudei um pouquinho de ideias e como gostava também de línguas, decidi então depois, a decisão até foi fácil, segui para turismo, que tirei depois no Instituto Politécnico de Leiria. Muito pertinho, portanto. Pertinho, sim, sim. Também não poderia ir para muito longe, porque nós somos de uma família alargada, somos quatro filhos, 3 raparigas e um rapaz, e portanto tinha que pensar que também não poderia ir para muito longe, porque financeiramente era um pouco mais complicado para os meus pais. E decidi então ir para turismo porque precisamente as línguas fascinavam-me. Portanto tinhas esse interesse pelo turismo, pelos os diferentes turistas das várias nacionalidades, tinhas o objetivo de guiar os turistas. Qual era a tua ideia nessa altura? Ou o que é que foste descobrindo pelo contacto com outras pessoas e com outras nacionalidades. Apesar de na época ser uma pessoa extremamente, ainda sou, tímida, e para mim era ainda
tinha esta contradição. Portanto, eu gostava de contactar com pessoas de outras nacionalidades, de as conhecer e de dar a conhecer aquilo que temos, mas simultaneamente era também uma pessoa tímida, que por vezes para iniciar a comunicação era um pouco mais difícil. Mas sim, o contacto com outras culturas foi o que me levou a seguir para a área do turismo. Sim, e essa timidez também se vai trabalhando, não é? Vai-se trabalhando e vai-se construindo e arranjando ferramentas pela experiência, sim, para ultrapassar. Que o próprio curso às vezes permite, não é? Sim, através sim. De estágios e sim, alguma formação. Exatamente. Contato com o público, não é? Porque no fundo às vezes é uma grande responsabilidade dos guias turísticos. Agora vamos falar dos guias intérpretes, porque eles no fundo são o rosto do país, não é? Do país e das instituições. Da instituição, do museu. Exatamente, isso é para exatamente. tudo, de facto. Pode haver um grande potencial de um país ou de uma atração turística, mas se o guia não criar empatia, não mostrar profissionalismo e competência... Exatamente, porque ele é a cara, é o rosto daquela instituição, daquele país, portanto, e é a primeira impressão desses locais. Uhum. Portanto, tirando turismo, variante, turismo e ambiente. E ambiente, sim, porque na altura eu até queria seguir a variante de operadores turísticos, portanto, para poder trabalhar em agências de viagens, organizar viagens, mas como não houve inscrições suficientes, portanto, essa variante não abriu e então fui para a outra de turismo e ambiente. E o curso correspondeu às tuas expectativas? Mesmo desse, não era, eu gostei, sim, gostei. Aprendíamos a fazer percursos pedestres, organizar eventos de animação em termos de turismo e ambiente, ligados também à animação turística, mas realmente o que eu gostava era a outra parte, portanto, de organizar viagens e de preparar tudo numa viagem para que as pessoas a pudessem fazer. O facto de não ter ido não implica que não tivesse gostado de turismo e ambiente, gostei e aprendi bastante. Sim. E também, portanto, levar também pessoas, e é um segmento que creio que também está em grande crescimento, o turismo ambiental, não é? Na altura estava a começar a falar-se dessa variante, portanto, do turismo associado ao ambiente e à sustentabilidade. Agora está muito mais em voga e vimos muito mais oferta, portanto... Portanto, estamos a falar pelos anos 90? Sim, finais dos anos 90. Finais dos anos 90, quando entraste. Sim, inícios de 2000. Portanto, eu entrei em 1998 e terminei em 2002. Uhum. E, portanto, entretanto, em 2002, creio que integraste a equipa do Museu do Vidro. Alguma vez na tua infância, adolescência e no percurso do teu curso, pensarias ir trabalhar para um museu? Não, apesar de, na minha infância, portanto, nos anos 80, quando andava na escola primária, ter visitado aquele espaço e ficou-me na memória. Portanto, há algumas recordações que eu tenho do edifício em que está instalado o museu, o palácio, que me vêm do tempo da escola primária e que ficaram. E depois, mesmo durante o curso, sempre que havia algum trabalho mais prático relacionado com que tínhamos que fazer, lembro-me, por exemplo, da cadeia de museologia e de história da arte, eu procurava relacionar sempre com aquilo que era o património da minha cidade. Claro. E fiz ainda 2 ou 3 trabalhos relacionados com o museu, é engraçado. Sim. E realmente aí prova a importância na infância, através das escolas, porque uma vez muitas famílias não têm esse hábito de visitar os museus e não têm a possibilidade de visitar museus, e a escola consegue... Tem um papel fundamental. Um papel fundamental, né? Consegue Sim. lançar a semente para depois integrar, ou não, mas, portanto, ter sensibilidade para o património, para os museus e então, Sim. no teu caso, da comunidade onde te revês e que tens família nesta área a trabalhar, ou tiveste, tanto no vidro, não é? Portanto, quase todas as pessoas na Marinha Grande têm algum tipo de ligação com o vidro, nem que seja ligação familiar. Sim. Nós costumamos até dizer que quem não sopra já soprou, por essa própria relação que existe com o vidro e que se relaciona e que faz parte da nossa identidade. O meu avô materno era vidreiro, numa das mais importantes fábricas da Marinha Grande. O meu pai também trabalhou no vidro, começou a trabalhar com 12 anos.
no vidro, e depois mudou-se para a área da indústria dos moldes e dos plásticos. Dos plásticos, os concorrentes. Pronto, que vem tudo num seguimento, sim, não é? Sim. Há aqui um seguimento do aparecimento destas indústrias e que se relaciona com o vidro. O meu avô paterno também estava relacionado com o vidro, portanto ele não trabalhou trabalhava para as fábricas de vidro porque ele foi carreiro, que é uma profissão que já não existe, porque ele tinha juntas de bois que depois transportavam a madeira do pinhal para as fábricas. Portanto, e há esta relação. Sim. É engraçado que quando eu era mais nova não me interessava por isto, não ligava muito a estas questões, nem ao trabalho que eles tinham ou que tiveram a nível profissional. Mal sabias que mais tarde, exatamente, e que foi essencial e que era importante ter esses laços, essas ligações históricas, digamos assim, a este mundo do vidro. Queres-me recordar a tal expressão que quem não sopra já soprou, já não é? soprou. Mas mesmo quem não tivesse soprado, pelo menos terá degustado. Há uma sopa famosa, não é? Sopa do vidreiro. É a sopa do vidreiro, sim, que é a sopa tradicional. Isto é para abrir o apetite para o jantar, ou para o jantar, não é? Para o jantar, sim. Rapidamente, como é que consiste essa sopa de vidreiro? O que é tão especial? A sopa do vidreiro, no fundo, é como se fosse uma açorda. Portanto, é feita com o pão e a broa, já com alguns dias, que depois é temperado com azeite e com alho e fica a ganhar sabor. E depois é cozido o bacalhau, as batatas às rodelas, o ovo escalfado e depois é misturado com o pão e com a broa. Portanto, é bastante nutritivo, porque eles também precisavam de bastantes nutrientes e o sal aqui ajudava para não desidratarem e para reporem energia e calorias. Portanto, eles levavam isso para as fábricas? Levavam para as fábricas, naqueles tachos de alumínio, presos a tampa com um elástico, dentro do cesto de verga, portanto, o cesto do vidreiro, e normalmente eram as raparigas que iam levar o almoço ao pai ou aos irmãos à fábrica. Muito bem. Portanto, isso também é trabalhado pelo museu, não é? É o património, é a memória. É a memória coletiva, muito sim. Importante. Então, Tânia, portanto, integraste a equipa do Museu do Vidro e começaste a desenvolver trabalho dentro dessa equipa do museu em que área? Portanto, eu quando entrei para o Serviço de Atendimento ao Público. Depois, passado sensivelmente um ano, comecei simultaneamente também a fazer as atividades educativas, portanto a preparar atividades sobretudo para as escolas, a realizar as visitas guiadas ao museu, a diferentes públicos, que foram um desafio para a minha timidez. Portanto, e o meu percurso começou por aí. Portanto, por este tipo de atividades, e que me que me permitiu conhecer aquilo que são os públicos do museu e o que é que eles pretendiam com a visita que faziam ao museu. Depois, mais tarde, tornaste coordenadora deste museu? Sim, em 2015. Sim. E como é que é este desafio de coordenar este museu, que já vamos ver mais à frente, não é só um edifício, são mais e várias áreas de trabalho? Sim, é um desafio constante, não é? Nós sabemos, quem trabalha nos museus, que nunca temos a equipa ideal em termos de número suficiente de pessoas para trabalhar, portanto tem que ser uma equipa coesa, que se ajude e que trabalhe em conjunto, e é um desafio porque temos que, no fundo, chegar a áreas muito distintas, portanto não só do serviço educativo, a coordenação do atendimento ao público, às exposições, há a parte da coleção em si, portanto são inúmeras as áreas com que temos que trabalhar todos os dias. E vamos querer conhecer, entretanto, mais à frente. É que eu visitei, há pouco falei contigo, visitei já há muitos anos, em 2000 e pouco, o museu, e lembro-me, já o edifício principal é uma joia, é um tesouro, é uma joia da arquitetura do século XVIII. Portanto, vamos tentar perceber a história desse edifício mais à frente. Este museu, quais são os dias que podemos visitar? Quais são os preços? Fazem visitas guiadas para grupos ou para individuais também? Como é que funciona antes? Portanto, o museu está aberto de terça a domingo, portanto o núcleo central, digamos assim, o palácio. O núcleo de arte contemporânea, que é outro núcleo, está aberto neste momento de quarta a sábado.
E as oficinas estão também abertas, tal e qual como o núcleo central do museu, no Jardim Stephens, de terça a domingo. O bilhete custa 1,50€, portanto mantemos este valor desde que abriu em 1998, eram os 300 escudos, passou para 1,50€ e manteve-se ao longo destes... É engraçado que agora já não sei fazer, é 1,5€, era 300 escudos. Portanto, mantém-se... E dá para visitar os três espaços. Sim, os 3 espaços. E depois temos descontos especiais para 50% para séniores, para estudantes, para grupos escolares. Portanto, temos estes descontos especiais. Até aos 10 é gratuito, até aos 10 anos de idade. E o museu faz visitas guiadas com marcação, especialmente e sobretudo para grupos. Portanto, tem que ser feita uma marcação prévia e depois ao longo do ano vamos tendo algumas ocasiões em que vamos fazendo as visitas guiadas para o público em geral, para quem aparecer, portanto em ocasiões especiais também. Muito bem, então vamos querer conhecer a seguir ao espaço comercial a história deste museu e o que podemos admirar pelos corredores, pelas salas deste museu, que tem vários núcleos. Já vamos saber daqui a pouco a conversa com Tânia Rosa. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. E voltamos à conversa com Tânia Rosa, coordenadora do Museu do Vidro de Marinha Grande. Tânia, vamos para a Marinha Grande, entramos naquele pátio e vemos o Museu do Vidro, que é uma joia arquitetónica. Explica lá o que é este edifício. Portanto, quando entramos nos jardins, entramos naquilo que nós chamamos o património Stephens, portanto é uma zona classificada, e naquilo que foi a Real Fábrica de Vidros da Marinha Grande. Portanto, no século XVIII, todos aqueles edifícios junto ao jardim, onde está um museu, onde está a Biblioteca Municipal, a Escola Profissional, são edifícios do século XVIII e que foram a Real Fábrica de Vidros da Marinha Grande, e depois do século XX a Fábrica Escola Irmãos Stephens, mais conhecida na Marinha Grande por Fábrica Velha. Fábrica Velha, porque depois surgiram novas, Surgiram não é? novas, exatamente. É como a Vila Velha, a Vila Nova, porque houve uma velha ou uma fonte, exatamente, uma fonte nova. Exatamente. Portanto, quando entramos do lado esquerdo temos então o edifício do museu, dentro daquilo que era o complexo da fábrica. Foi o edifício que no século XVIII serviu de residência aos industriais ingleses, aos irmãos Stephens, e que mantém toda a sua traça original. É um edifício classificado e que é maravilhoso. Sim, neoclássico. E que no seu interior preserva os azulejos da época, os tetos originais. No sótão no último piso foi a opção do arquiteto deixar à vista o interior das paredes, porque o edifício é construído pela técnica de gaiola pombalina. Exatamente, é uma das memórias que eu tenho ao visitar esse museu, é realmente do sótão e a tal estrutura para evitar o terremoto. Exatamente. Portanto, surgiu depois do terremoto de 755, exatamente. O Marquês de Pombal. E então o edifício do museu é construído exatamente pela mesma técnica que os edifícios de Baixa de Lisboa, depois da reconstrução do grande sismo, portanto, e que tem aquela estrutura de madeira em caixa, com madeira cruzada no interior, o preenchimento dos espaços entre madeira com a argamassa e com o tijolo, e que no fundo aqui, de forma muito simples, a madeira dá flexibilidade às paredes, caso haja um terremoto, para que não rachem, não partam com tanta facilidade. Portanto, é algo que os visitantes admiram imenso e ficam boquiabertos, porque podemos ver, porque está protegido apenas com vidro, não está revestido com os estuques, e acho que foi uma excelente opção do arquiteto deixar esta maravilha à vista de todos. E, portanto, foi essa fábrica que foi o motor de desenvolvimento da Marinha Grande e que começou a trazer gente para ali, de outras paragens? Sim, portanto, a fábrica, no fundo, foi a fábrica que originou o desenvolvimento da Marinha Grande. Portanto, podemos dizer que foi em torno desta fábrica que a cidade cresceu e que se desenvolveu. Mais ou menos como o comboio para o entroncamento, não é? Exatamente, isso mesmo. E depois desta fábrica começaram também a surgir outras fábricas de vidro em redor, tanto no centro, na zona centro da cidade, existem
ainda edifícios de outras fábricas de vidro, que pertenceram a outras fábricas de vidro. E depois também, nos inícios do século XX, começou as indústrias dos moldes, que estavam muito, portanto, que estavam na altura, até à altura, no interior das fábricas de vidro, em oficinas, e começaram a sair das fábricas de vidro, a criar as suas próprias indústrias, e depois surge também a indústria dos plásticos. Então depois, como é que é? Portanto, a pessoa compra o bilhete e o que é que vai... Portanto, entram, compram, adquirem o bilhete e depois podem começar com a visita ao Palácio. No resto do chão, portanto, no piso térreo, é o espaço dedicado sempre a exposições temporárias. Ao longo destes anos já levamos, creio que mais de 60, se não me falha a memória, essas exposições temporárias. E que tipo de exposições temporárias é que portanto, têm? Nós podemos ter, portanto, não são exclusivas de vidro português. Podemos ter exposições dedicadas a artistas da Marinha Grande, artistas internacionais, a fábricas da Marinha Grande ou nacionais, a fábricas internacionais. Portanto, são variados os temas que podemos ter nas exposições temporárias. Neste momento encontra-se uma que é dedicada a uma das empresas da Marinha Grande. Portanto, normalmente quando falamos em vidro da Marinha Grande, as pessoas lembram-se da fábrica Escola Irmãos Stephens, porque é aquela que mais conheceram. Existiram outras grandes indústrias também muito importantes outras fábricas, que é o caso desta que temos agora em exposição temporária, que é o vidro na Marinha Grande, Histórias da Evima, que é uma fábrica que tem as suas origens em finais do século XIX, que passou por diferentes designações e nos anos 50 adquiriu esta designação e que tinha um tipo de produção artística muito, muito interessante, sim. E é uma das que é a que está patente neste momento, nas 4 salas do resto do chão. E depois, mais? E depois então subimos para o primeiro piso, para o sótão, onde temos a exposição permanente do museu. Aí podemos ver vidros desde o século XVII, XVIII até ao finais do século XX. Podemos ver, portanto, o espaço está organizado por núcleos, no fundo. Portanto, há o núcleo que tem as peças mais antigas, século XVIII e XIX, e depois vamos organizando por técnicas, portanto, o vidro soprado, o vidro prensado, a pintura no vidro, que é uma das formas de decoração, mas não é a única. Existe também a lapidação e a gravação, que está noutro núcleo, o vidro de farmácia. Depois temos o núcleo também que representa um pouco o espaço de trabalho na fábrica, com as ferramentas, com as canas do vidreiro, com as tesouras, com o vestuário tradicional que eles utilizavam, os moldes, portanto, são... O vestuário tradicional que eles usavam era um vestuário específico para... Portanto, era roupa normalmente mais leve, de tecidos mais leves, porque as temperaturas eram muito elevadas. Portanto, umas calças, a camisa, as alpargatas, o lenço, sempre no bolso, vermelho, às riscas, para poderem limpar o suor, porque eram temperaturas altas, como já disse, a boina também. E depois temos também o cesto do vidreiro, onde levavam almoços, a tal sopa do vidreiro, sim. Sim. Existe assim alguma peça-chave, uma peça âncora no museu e que as pessoas procurem especialmente? Eu acho que temos várias. Temos Ainda várias. Bem, é bom sinal. Sim. Quando subimos as escadas para o primeiro piso, começamos logo a vislumbrar o lustre do Salão Nobre. Portanto, é um lustre bastante grande, que tem 54 braços, portanto, uma lâmpada por cada braço. É de finais dos anos 30. A empresa que o produziu um exatamente igual, portanto, o mesmo modelo, que está na Casa Branca, nos Estados Unidos, portanto, 2 vezes maior, que é enorme. E como reflete muita luz, a dimensão e a beleza do próprio lustre, é uma das peças que chama mais a atenção das pessoas. E depois existem várias, portanto, dependendo daquilo a que queremos dar importância ou chamar a atenção, porque para diferentes públicos chamamos a atenção de diferentes peças, não é? Claro, há uns que estão mais interessados em ver o aspecto artístico, outros o aspecto sim, mais do exatamente, trabalho, consoante as gerações, eu diria, sim. Não é? E também o nível de interesse. Os mais velhos gostam sempre daquelas peças mais antigas que lhes trazem memórias, não é?
E é muito comum e transversal, sobretudo nas gerações acima dos 30, 35, chegarem-nos muitas vezes ao serviço de atendimento e dizem: ai, a minha mãe tinha uma peça, ou tem uma peça daquelas, a minha avó tinha outra que está, o serviço que está lá em cima. Portanto, isso é muito interessante, não é? Portanto, conseguir, através das coleções e da exposição, reavivar as memórias e o sentimento de pertença. Qual é essa ligação e que é muito importante, mas do museu com a comunidade? Revêem-se no museu a comunidade de Marinha Grande, revisita, o museu visita? Sim, visita, não tanto se calhar como nós gostaríamos. Não podemos esquecer que os encerramentos das fábricas criaram aqui tensões e memórias que não são boas para a comunidade. Sim. Eu conheço várias pessoas que trabalharam em fábricas de vidro e que estão magoadas, ainda não ultrapassaram ainda não luto. Visitaram o museu, porque o visitar implica também o recordar, e o que vem à memória são sempre estas memórias que são mais fortes, que são as do encerramento das fábricas e que causam ainda muita mágoa, mas têm vindo. É óbvio que o museu não consegue mostrar tudo de todas as fábricas, e é um trabalho que vamos realizando. E como é que está a situação da indústria vidreira? No momento... Ainda existem, sim, felizmente ainda existem. Portanto, aquela que gera mais valor e mais movimento, digamos assim, económico e volume de produção, é a empresa do vidro de embalagem. Portanto, temos 3 grandes empresas de vidro de embalagem, garrafas, frascos, portanto, esse tipo de produto. Temos também empresas de vidro de laboratório, de vidro de mesa, portanto automático, vidro de iluminação e manual. Temos 2 estúdios também de vidro artístico manual. Portanto, ainda se vai mantendo, não tanto como certamente gostaríamos, não é? Tem que se reinventar e como a cidade gostaria, uma cidade que já foi tão pujante com tantas empresas nesta área. Eu às vezes ponho-me a pensar, em termos das tendências da arquitetura e da decoração, hoje em dia não vemos candeeiros em casas, não é? Portanto, e antes tínhamos que ir à Marinha Grande, porque tínhamos que pôr um candeeiro, hoje em dia... Sim, é o que faz as grandes cadeias internacionais de decoração. Sim. Portanto, agora é quase tudo os focos no teto de falso. E não se são as tendências de agora. E depois, portanto, lá está, as indústrias têm que se reinventar e adaptar. Exatamente aos novos tempos. Mais para conhecer neste museu? Depois o museu tem também, no mesmo jardim onde está, portanto ainda dentro deste núcleo central da fábrica, tem também as oficinas de trabalho ao vivo, onde o visitante pode ver, portanto, as oficinas não têm um forno, como tem uma fábrica, mas aí podem ver 2 técnicas artesanais de trabalho do vidro, o vidro de maçarico, temos sempre 2 artesãos a trabalhar, portanto, vidro de maçarico com as miniaturas, com a bijuteria, portanto, peças pequenas, e depois também a lapidação do vidro, que é uma das técnicas de decoração do vidro a frio, digamos assim, depois da peça estar feita. Sim. Os visitantes devem ficar deliciados. Ficam. E os visitantes conversam com os... Conversam. Esta interação é muito interessante, porque os artesãos que estão já têm 70 ou para cima, portanto já têm alguma idade. Temos até um dos artesãos que colabora, que já vai fazer 91, creio. E é engraçado que enquanto eles vão trabalhando, vão contando não só como é que se faz, aquilo que eles estão a produzir, não é? Mas vão contando também um pouco das suas histórias, de quando é que começaram a trabalhar, onde é que começaram, e este tipo de vida ligado ao vidro, que não é, ao longo de gerações não foi nada fácil. Nada fácil, mas que têm orgulho, não é? Têm orgulho, sim. E é importante realmente registar essas memórias e as pessoas, fazer. Sim, as pessoas, os visitantes identificam-se muito com este contar destas histórias e destas memórias. Sim. Muito bem. E depois? Depois temos também do outro lado da estrada, portanto é só atravessar a rua para a praça e no edifício da resinagem, que era um edifício de século XIX, uma fábrica de tratamento das resinas que vinham do Pinhal. Nesse edifício está um edifício no interior mais moderno, todo de vidro, todo feito de vidro, que é o nosso núcleo de arte contemporânea em vidro.
Aí nós procuramos mostrar as potencialidades do vidro enquanto material nas artes plásticas. Portanto, mostrar aqui um pouco da contemporaneidade do vidro, estimular os artistas, pelo menos nacionais, a trabalharem e utilizarem o vidro como material para as suas obras. E temos, no último piso deste edifício, a coleção permanente de arte contemporânea em vidro, em que temos peças de artistas portugueses, algumas ainda que vieram do espólio que veio da fábrica Escola Irmãos Stephens, que transitou para o museu, peças de artistas portugueses que vieram das Bienais de Artes Plásticas da Marinha Grande, de exposições que foram realizadas também na Marinha Grande, algumas delas internacionais, e daí que nós tenhamos algumas peças de artistas japoneses, de artistas australianos, também na nossa coleção permanente, alguns deles na altura que estavam a começar a carreira e que hoje em dia são artistas mundialmente conhecidos. E depois temos o primeiro piso e também o resto do chão, que utilizamos como espaços de exposição temporária. Procuramos sempre ligado ao vidro, mas no resto do chão por vezes utilizamos também para outras exposições de pequena ou curta duração. Sim, sim. E mais, agora depois também há o núcleo, ou já falámos? É este núcleo de arte contemporânea, que neste momento está também com uma exposição que abriu agora em maio, dedicada a uma exposição temporária acerca do Vicarte. O Vicarte é uma unidade de investigação para as artes no vidro e na cerâmica, que é da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e que celebra este ano 20 anos, e no sentido também desta colaboração com as instituições de ensino, temos também esta exposição que mostra não só obras de alunos que já passaram, de artistas que passaram também por esta unidade de investigação, de professores. Portanto, temos aqui um misto de portugueses com uma série de outras nacionalidades. Portanto, é um museu que recorre muito a parcerias com instituições do ensino, nacionais e internacionais? Procuramos estabelecer essas parcerias, nem sempre se conseguem, ou nem sempre se consegue levar todos os projetos até avante, alguns demoram mais tempo, como é óbvio. Ficam a marinar. E às vezes até é bom que se amadurece os projetos. E também colaboramos com outros museus de vidro num intercâmbio de exposições, digamos assim. Aquele com quem mais colaboramos é o Museu da Real Fábrica de Cristais de La Granja, de San Ildefonso, junto a Segóvia, em Espanha, em que já levámos exposições de vidro português até ao museu lá, e que trouxemos também de vidro espanhol. Já colaborámos com o museu na Finlândia. Em Itália, Veneza, não? Não, mas já tivemos 3 exposições de vidro italiano. Não vieram do museu em Itália, mas vieram de um colecionador particular na Alemanha, que coleciona vidro italiano, e que acha que a sua coleção deve ser vista, não deve estar fechada, e que gentilmente trouxe 3 exposições de vidro italiano que chamaram muita gente. De vários pontos do país, portanto foram exposições que atraíram muita gente, sim. Muito bem. E portanto, associações de vidreiros existem, têm colaboração? Não. Ok. Também em termos do serviço educativo, portanto é um serviço educativo e de animação, digamos assim, promovem várias atividades. Sim, não tanto como gostaríamos, porque os recursos humanos são limitados e são multitask, como nós sabemos. Mas existem pelo menos 3 alturas do ano, ou 3 projetos, digamos assim, essenciais. Nós temos um projeto que fazemos anualmente, que são as Jornadas Aprender o Vidro. Acontecem habitualmente em março, abril, sensivelmente, em que ou nós vamos às escolas, ou as escolas vêm até ao museu e fazemos ateliês de pintura sobre vidro, porque em termos de técnicas, as técnicas de trabalho do vidro não são fáceis de trabalhar com os mais pequenos. Todos os anos temos uma temática diferente que se relaciona com as exposições do museu, ou mesmo até com temáticas relacionadas com o concelho, e que trabalhamos através dessa técnica. Depois procuramos sempre também ter atividades na altura do Dia Internacional dos Museus e no aniversário do museu, que é a 13 de dezembro.
sempre no final do ano. E sempre que as escolas nos pedem colaboração para projetos, porque elas trabalham também nos seus projetos escolares muito as temáticas relacionadas com o vidro, porque faz parte da nossa identidade, colaboramos sempre com as escolas, sim. Para o final do ano tem um grande projeto. Sim, este ano celebra-se o Ano Internacional do Vidro, portanto foi decretado em maio do ano passado pelas Nações Unidas. 2022 é então o Ano Internacional do Vidro, já estamos com algumas atividades a decorrer, com alguns projetos, portanto um que inauguramos, digamos assim, ou que lançámos em maio, que se vai repetir até ao final do ano, são as visitas encenadas ao museu, para o público escolar, tem sido um sucesso. Vamos retomar em setembro. Já vi imagens. Vamos retomar em setembro e depois no aniversário do museu também, que é feito em parceria com uma companhia de teatro da Marinha Grande, o Teatro à Solta, que vai também preparar uma peça de teatro para o público infantil sobre a história do vidro e a produção do vidro. Estamos também com a dança nos museus, portanto, com a bailarina Inês Amarcava. Estamos também todos os meses agora com workshops de teatro para crianças que trabalham a temática do vidro, ou a história, ou a reciclagem, ou a produção. E vamos ter uma grande conferência em novembro, dias 17 e 18 de novembro, uma conferência internacional dedicada ao vidro, em que vamos trabalhar os temas da história, do património, da sustentabilidade, da arte, do design, da formação. Portanto, vamos ter aqui vários especialistas nacionais e internacionais a falar destes temas. Portanto, Marinha Grande ao rubro. Para além das novas exposições que depois vêm aí. Claro. Que vamos ter depois em outubro uma exposição no Núcleo de Arte Contemporânea de 2 irmãos mexicanos que vivem nos Estados Unidos e que são internacionalmente muito conhecidos. Portanto, um tipo de arte muito diferente daquilo a que nós estamos habituados em Portugal, e quem conhece a arte mexicana, sobretudo a arte chicano, eu costumo dizer que vai ser daquelas exposições ao que se adora ao que se odeia. Ao que se odeia. Portanto, é uma exposição de impacto. Mas eu acho que a arte também tem esse papel. Sim, é importante, e a arte contemporânea. É colocar as pessoas a olhar e a pensar. Para não mesmo ficar que não se goste, já se olhou para dizer que não se gostou. E vamos ter também, por altura do Natal, uma exposição de adornos de Natal em vidro. E não são só bolas. Existe um mundo muito para além das bolas de Natal em vidro. Sim. Muito bem, Tânia. Só aqui uma questão. Como é que foi viver a pandemia no museu? É um desafio, foi um desafio. Eu acho que o museu nenhum estava preparado, ou muito poucos estavam preparados para estarem fechados e a terem que começar a transmitir conteúdos ou a passar informação online. Felizmente e por coincidência, nós vínhamos já a trabalhar desde 2019 no projeto de uma aplicação de visita virtual 360 graus ao Museu do Vidro, que iria ser lançada sensivelmente em março, abril de 2020, quando se iniciou a pandemia. Portanto, foi um feliz acaso e que permitiu às pessoas visitarem o museu sem terem que se deslocar ao museu. Portanto, esta aplicação pode ser descarregada a partir da App Store e da Google Play. Em cada uma das salas tem um vídeo 360 graus, são vídeos curtos que explicam aquilo que se pode ver, e o visitante pode rodar o tablet ou o telemóvel que vê desde o chão até ao teto tudo o que está nas vitrines. Portanto, é como se estivesse mesmo no museu. Hoje que estamos abertos, que já estamos abertos depois dos confinamentos, é uma aplicação que utilizamos muito com o público, sobretudo escolar, que nós sabemos que por vezes vêm em grupos muito grandes e que não temos capacidade para fazer uma visita orientada, e então utilizamos muito esta aplicação para eles poderem visitar o museu, e as gerações mais novas são fascinadas pelas novas tecnologias. Eu acho que às vezes até captam mais informação do que com uma visita. Sim, mas nada substitui, lá, como é óbvio. Sim, mas pode complementar. E é um ótimo complemento, sim, para as visitas que realizamos.
Tânia, estamos quase a terminar o nosso programa. Não sei, antes de fazer a questão-chave dos museus e companhia, qual é o teu sonho para o Museu do Vidro? Os sonhos são imensos, não é? Eu costumo dizer que o museu é um diamante em bruto. E que Muito bem adequado. E que pode ser lapidado e trabalhado. Portanto, gostaria de ver o museu com mais... com uma equipa mais alargada, porque efetivamente temos muitas potencialidades de crescimento. E no fundo ele não é no seu nome um museu nacional, mas vê-lo reconhecido como sendo um museu nacional e trabalhar para isso. Sim. Muito bem, muito obrigado, Tânia. Foi muito bom ter-te aqui neste programa. Obrigada, Gonçalo. Muitos parabéns pelo teu trabalho e pela equipa. E que vamos tendo esperança, não é? Nós somos resilientes no mundo dos museus, a equipa vai aumentar e vamos conseguir fazer mais é um problema transversal a todos. É verdade. Sim. Portanto, olha, um grande abraço museológico. Obrigada. Que já sabes, o abraço museológico é aquele abraço que se conserva, que é a missão dos museus. Caros ouvintes, despedimos por hoje e visitem logo que possam este fantástico Museu do Vidro da Marinha Grande. Certamente vão gostar de conhecer este museu ao vivo e a cores. Já sabem, Museus e Companhia, num dos sábados do próximo mês, aqui na ABC Portugal, 92.3 FM. Esteja atento, obrigado e até lá.